Queridos filhos, ele ressuscitou, não está aqui. Essa é a mais bela de todas as noites. A noite da alegria verdadeira. A noite que fez o inferno tremer. Porque chegou para nós a luz. Nós ouvimos a liturgia da palavra de hoje. No princípio, Deus criou a luz. A luz é o Cristo. A luz é aquele que hoje dissipou as trevas do nosso meio, dos nossos corações. Hoje é uma das mais belas liturgias. Nós vimos como a presença do Senhor dissipa as trevas. Como a presença do Senhor é capaz de nos aquecer. Como a presença do Senhor é capaz de nos iluminar. Estávamos na escuridão. A humanidade inteira jazia nas trevas. E também nós. Por isso nós começamos hoje a celebração com tudo apagado. A igreja inteira no escuro. Mas eis que uma luz começou a entrar. Quando o Padre solenemente canta, eis a luz de Cristo. Ele é quem nos governa. Ele é quem nos ilumina. E é muito bonito ver o rito. E se nós pudéssemos ver lá de cima, veríamos como a luz ela é passada de uns para os outros. Como a fé no Cristo vai sendo transmitida através das nossas vidas. Então hoje é a noite em que nós testemunharemos a alegria da salvação. Hoje o dia inteiro nós passamos no silêncio. Nós estávamos contemplando a morte do Senhor. Nós estávamos em um ambiente mais sóbrio. Tudo hoje foi mais calmo, porque o esposo nos tinha sido retirado. Mas hoje, uma alegria começou a despontar nos nossos corações. E assim como naquele dia em que Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, o nosso coração começou a se aquecer, começou a se alegrar, ao ponto de exultarmos de alegria. O nosso divino esposo voltou, mas não voltou de qualquer jeito. Ele voltou nos dando a alegria. Ele voltou nos dando a paz. Ele voltou para nos mostrar que nunca nos deixará sós. Essa é a alegria dessa noite. A alegria mais pura. A alegria mais verdadeira. A liturgia da palavra de hoje é muito bela. Muitas vezes nós ouvimos aqui e acolá um ou outro dizer: mas padre, vai fazer todas as leituras? É cansativo. E a gente vai aguentar? Será que a gente não vai cochilar? Mas vejam, no instante passou. Porque a liturgia da palavra de hoje nos faz ir emergindo do mistério. Então lá, na quinta-feira, nós começamos a descer no mistério. Chegamos à sexta-feira, o sepulcro. E hoje nós começamos a voltar. Mas nós já não voltamos desse mergulho do mesmo jeito. Nós voltamos uma nova criatura. O Senhor Jesus, quando ressuscita, ele recria nele todas as coisas. O que aconteceu na noite de hoje? O Senhor Jesus, que desce à mansão dos mortos, arromba as portas do inferno. Porque lembremos, nós éramos escravos da morte. Todos aqueles que morriam ficavam num sono eterno. Até o dia que Jesus morreu. Porque com a morte de Jesus, ele desce à sepultura. Ele desce ao fundo dos abismos. Ele desce ao Hades. Ele desce aos infernos. E com a cruz, Jesus arrebenta as portas da morte. Se depois vocês puderem, coloquem no Google o ícone da ressurreição. Vocês verão Jesus sobre a morte. Ou seja, sobre dois túmulos, arrancando de dentro dele Adão e Eva, nossos primeiros pais, aqueles que por primeiro caíram e por consequência derrubaram a humanidade inteira, porque neles todos nós pecamos. Mas Jesus, que é Deus, que é amor, desce às profundezas dos infernos para de lá nos resgatar. Essa é a alegria da noite de hoje. Nosso Senhor chegou com a sua cruz, derrubou as portas que nos prendiam e nos arrancou lá de dentro. Se nós olhamos ainda esse ícone,
veremos Jesus pegando pelo braço. Ele puxa Adão e Eva por aqui. E tem um significado muito belo. Quando nós apertamos a mão de alguém e seguramos como iguais, eu pressuponho que o outro tem a mesma força que eu. Então, se eu tento tirar de um abismo alguém que está caindo, eu só seguro pela mão se a pessoa tiver a mesma força que eu ou for mais forte do que eu. Do contrário, ela vai abrir a mão e vai cair. Quando nós precisamos resgatar alguém que é mais frágil, que é mais fraco, nós pegamos pelo braço e sustentamos o peso. É isso que Jesus faz hoje. Ele desce à mansão dos mortos e nos arranca de lá de dentro, da boca da morte. Porque a morte tentava nos segurar. E Jesus, com a sua cruz, vai e tira de lá a humanidade. Ele nos arranca, sustentando Ele mesmo todo o peso. Porque Ele é o princípio de todas as coisas. Foi por Ele que tudo foi criado. Nós ouvimos a belíssima leitura do livro do Gênesis. A primeira criação, como Deus foi fazendo. Tudo foi feito com amor, tudo foi feito com calma, tudo foi feito com paciência nos mínimos detalhes. E no final vem a obra-prima da criação, a humanidade. Mas hoje, o Evangelho é muito claro. Bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Por que no primeiro dia? Porque hoje começa a nova criação. A criação refeita do zero. A criação aonde o Senhor vai aperfeiçoar tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. Então, quando Jesus desce à mansão dos mortos e de lá nos tira, Ele não nos tira com a corruptibilidade. Ele nos reveste de si. Ele nos reveste da sua luz. Ele nos reveste da divindade. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, no dia do nosso batismo, nós já morremos e já ressuscitamos. Porque quando o Padre jogou a água na nossa cabeça, usando a fórmula batismal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele ali estava nos sepultando e ao mesmo tempo nos recriando no Cristo. No dia que nós fomos batizados, nós fomos refeitos, porque nós fomos recriados no Cristo. É o dia em que nós fomos enxertados dentro dele. É o dia em que nos tornamos filhos de Deus. É o dia em que nós recebemos a vida eterna. E é preciso ter isso muito presente. Nós temos observado muitos irmãos, cristãos e cristãs, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que estão na missa todo domingo e alguns até todos os dias. Mas diante da morte se enche de medo, se enche de pavor. Não podemos ter medo da morte, porque a morte já não nos prende mais. Queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso ressignificar as coisas. Desde a morte e ressurreição de Jesus, a morte volta a ser aquilo que ela sempre foi. Uma passagem, a Páscoa, onde nós saímos de uma vida limitada, cheia de limites, e entramos na vida eterna com o Senhor. Então é estranho que um cristão, um homem e uma mulher de fé, que vive na presença do Senhor, que comunga dos divinos mistérios nos sacramentos, tenha medo de morrer. Porque a morte nos dá medo quando nós não sabemos ainda para onde nós iremos. E todos nós que aqui estamos já sabemos. O Senhor já nos revelou. Quando Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então todos nós, quando fizermos a nossa Páscoa definitiva, quando morrermos, entraremos, ou melhor, passaremos para a vida sem limite. Porque a vida eterna já nos foi dada. Então nós iremos entrar e tomar posse daquilo que já nos foi dado. Mas vejam, não é porque nós já recebemos que nós não iremos fazer por onde permanecer na graça de Deus. O Senhor, de forma gratuita, porque nos ama, nos deu a vida. Agora, como resposta de amor, nós precisamos permanecer firmes nele.
Nós precisamos seguir nos esforçando, obedecendo os mandamentos, vivendo os sacramentos, nos alimentando do corpo e sangue do Senhor, deixando que a vida divina vá penetrando a nossa vida. É muito belo, o nosso Círio Pascal esse ano traz o coração de Jesus, o coração pulsante, cheio de labaredas. É esse coração e é esse fogo que aquece os nossos corações. Não precisamos ter medo, queridos irmãos, queridas irmãs, mas precisamos deixar que a luz do Cristo revista a nossa vida. Precisamos deixar que a luz do Senhor penetre os nossos corações e de lá comece a tirar as trevas, comece a tirar de lá o pecado, comece a tirar de lá a tristeza, comece a tirar de lá tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. E para que isso aconteça, só uma coisa é necessária: abrirmos o coração ao Senhor. Então peçamos hoje, nesta noite tão bela, a noite da alegria, a noite em que o Senhor veio nos visitar com a sua luz, luz sem fim, luz que já nos iluminou, a graça de termos um coração dilatado para o amor do Senhor e a graça de confiarmos inteiramente no seu amor e na sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.